Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo pro canal então, depois de 2 anos. Eu sinto que agora o Senhor quer realmente liberar algumas coisas, então eu quero poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor vem falando ao meu coração, aquilo que Ele já tem falado, né? E então pensando no que eu poderia trazer hoje, o Senhor falou com o meu coração. Por que não começar do começo, né? Então hoje eu vou começar do começo. Essa palavra foi uma dos que o Senhor falou ao meu coração em primeiro momento. E foi a partir daí que muitas coisas mudaram. E no começo eu não entendi. Não entendia muito bem o que o Senhor queria falar, o que o Senhor queria fazer. Mas hoje eu consigo compreender tudo aquilo que Ele moveu desde então. Né? Quando a gente obedece, quando a gente entende a sua palavra, mesmo que a gente não entenda muitas vezes, quando a gente obedece confiando no que Ele tem, a gente vive coisas extraordinárias. Nós baseamos muito a nossa vida em olhar apenas para o nosso futuro. Muitas vezes a gente negligencia o nosso passado, deixa ele lá onde ele ficou e focamos apenas em avançar, né, no que vai vir. Mas muitas das vezes Deus quer nos fazer rever tudo o que um dia nós plantamos. Né? A gente às vezes lê alguns versículos da Bíblia e nos apegamos à ideia de que a gente tem que somente olhar para o nosso futuro, deixar o nosso passado para trás e avançar. Mas a grande verdade, sem querer contradizer o que a palavra de Deus nos diz, é que nós temos sim que olhar para o nosso passado. Mas calma, deixa eu te explicar, tá? Assiste esse vídeo até o final, eu espero que a sua vida seja abençoada. Então assiste até o final que você vai entender o que eu quero dizer, tá bom? Algum tempo atrás, o Senhor começou a mexer nas minhas estruturas. Ele começou a falar ao meu coração e começou a moldar, né? Alguns sentimentos, ele começou a sondar algumas coisas na minha vida. E eu percebi que tinha algumas coisas erradas que precisavam ser alinhadas. E talvez 1 ano e meio atrás, por aí, 1 ano e meio, 2 anos, já faz um bom tempinho, mas mesmo assim é incrível olhar para 1 ano e meio atrás e ver tudo que o Senhor já fez, né? Então, hoje eu posso ver como tudo se completou, como tudo fez sentido, porque Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus de etapas, ele é um Deus de processos. Muitas vezes a gente não entende o que ele está fazendo, mas ele é perfeito em tudo que ele faz, né? Então, quando ele me pediu certas coisas, quando ele me pediu para confiar, para obedecer, muitas vezes eu não entendi. Quando ele me deu essa palavra, eu não entendi naquele momento que o Senhor queria falar. E muitas vezes é assim com a gente. Muitas vezes ele dá um versículo pra gente e a gente fica assim, tá, Senhor, em que contexto isso? Senhor, eu não tô entendendo. Aí depois a gente vai entender. E já aconteceu algumas vezes na minha vida, eu ainda vou vir trazer alguns testemunhos, algumas coisas que o Senhor falou assim, simplesmente jogou. E eu, Senhor, o que eu faço com isso? E aí depois eu fui entender. E hoje eu posso ver, hoje eu posso entender que, tipo assim, ele faz o melhor plot twist. Eu não sei como é que se fala, plot twist, acho que é isso. Tipo assim, ele é o melhor escritor da história, da vida, porque ele vai encaixando as coisas de uma forma pra hoje. Por exemplo, eu olhando pra 1 ano e meio atrás, eu fico maravilhada com tudo que o Senhor fez, sabe? Eu fico incrivelmente admirada em como o Senhor fez as coisas se encaixando, sabe? Tem coisas que ele me ensinou lá atrás que se ele não tivesse me ensinado hoje, hoje eu não conseguiria viver o que eu tô vivendo. Se ele não Ele falou coisas lá no passado que muitas vezes eu não entendi naquele momento, mas hoje, vivendo o que eu tô vivendo hoje, eu entendo, sabe? Tem coisas que se completam. Deus é um Deus completo. E naquele momento da minha vida, eu me vi deslocada. Eu tava num processo bem complicado, né? A gente tinha recém saído, assim, da pandemia e eu me vi cansada, deslocada, confusa. Tá certo que esse período da adolescência, né, é normal a gente se sentir mais perdido, muitas vezes, né? A gente se sente mais confuso. E eu tava nesse período da minha vida, tava nesse processo. E o Senhor, ele começou a falar umas coisas ao meu coração. E eu percebi que tinha algumas coisas que precisavam ser reavaliadas. Foi então que Deus me pediu algo. O meu ministério, que eu estava servindo na igreja, e eu obedeci.
Naquele momento, eu não estava entendendo, mas eu sabia que eu precisava obedecer. Eu sabia que eu precisava seguir a palavra do Senhor, sabe? Muitas pessoas não entenderam, eu mesma quase não entendi, mas hoje eu tenho certeza que foi algo do Senhor, porque hoje eu posso ver tudo o que ele fez, sabe? Tudo o que ele, toda é tão lindo a gente ver, sabe? O que o Senhor faz quando a gente obedece, mesmo sem entender. E foi um processo delicado, né? Foi esse processo de ver, de reavaliar alguns sentimentos, de coisas que vinham à tona sobre o meu passado que eu não sabia lidar. Porque normalmente um adolescente, ele muitas vezes ele não sabe lidar com alguns sentimentos que vêm, com alguns problemas. É nesse momento que ele aprende, muitas vezes, também a lidar, né? Então havia sentimentos que eu precisava abandonar, mas de alguma forma eu não via caminho, eu não via como sair deles. O Senhor foi me falando e me direcionando a olhar para o meu passado. Ele começou a me falar sobre raízes profundas, que até eu fiz um quadro sobre isso, que tá aparecendo aqui, talvez, né? E eu coloquei no meu quarto, assim, sempre para me lembrar do que o Senhor falou no meu coração, sabe? De raízes profundas, voltar ao princípio de tudo e reavaliar aquilo que o deu origem ao que vinha acontecendo na minha vida. Porque havia muitos sentimentos, havia coisas erradas, as minhas motivações para cumprir o ministério que o Senhor tinha me confiado estavam erradas, sabe? Havia sentimentos, havia pensamentos que eu precisava me desligar, mas eu não via como, eu não via maneira. Então o Senhor começou a me falar: filha, olha para o começo disso. Qual foi a fonte? O que originou esse pensamento? O que originou esse erro, esse pecado? Qual pedra me fez cair? Então, quando a gente quer mexer numa construção, a gente vai à estrutura dela, né? A gente volta ao alicerce, a base que nos sustenta. A gente volta à estrutura, o alicerce, porque é de lá que a gente vai poder se basear, né? Para construir ou para derrubar, não é mesmo? Então, lá em 2 Reis 2,19, nós vemos um milagre acontecer através de Eliseu, o sucessor de Elias. E a palavra fala assim: os moradores da cidade disseram a Eliseu: como podes ver, a localização dessa cidade é boa, mas as águas são péssimas e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um jarro novo e colocai sal nele. E eles o trouxeram. Então ele foi à nascente das águas e, jogando sal sobre ela, disse: assim diz o Senhor: purifiquei essas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. Aquelas águas ficaram puras até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Então, no versículo 21, nós vemos que Eliseu, em um contexto de insatisfação por parte do povo daquela cidade, vai até a nascente das águas e pede para que o tragam sal. Então, trazendo até ele joga sal na nascente e assim a água fica purificada. Então, onde antes era um rio insaciável, infértil, agora ele estava purificado. Mas então, por que a nascente? Por que não qualquer outro lugar, não é mesmo? Parece uma pergunta óbvia, mas será que se a gente se aprofundar na história, será que se a gente olhar para a nossa vida, será que ela é tão óbvia assim mesmo? A gente nota que a cidade ela era boa, agradável de se morar. Notamos que a cidade era boa, agradável para se morar, mas as águas que corriam por ela eram incapazes de saciar a sede de quem nela habitasse. Ela era infértil, não produzia vida, mas morte. Então Deus ele foi me mostrando com o tempo a importância de a gente olhar para o princípio das coisas, para o que gerou, porque resultou, sabe? Em várias histórias da Bíblia, Deus ele não precisava voltar no início, no princípio, para curar, mas de alguma forma ele fez. Então, Deus ele está nos chamando para tratar as feridas que não foram saradas, muitas vezes, e que muitos de nós deixa de lado, que muitos de nós negligencia por diversos motivos. Então, quando Eva pecou, né? Talvez ela tivesse, nossa, mas eu fui enganada, onde é que eu errei? Sabe qual foi o meu pecado? E o
Porque a gente falaria para ela: Eva, a partir do momento em que você focou em outra voz, senão a voz do Pai, foi aí que você se deixou ser enganada. Foi no momento em que você se desligou da voz do Senhor e permitiu que seus ouvidos dessem atenção a uma serpente falante, foi aí que você errou. Verdade, gente. Então, esse foi o princípio da sua queda. O deixar-se ouvir, o deixar ser controlado por algo que não fosse a voz do Senhor. Então, qual é a pedra que nos faz cair? Qual é a pedra que nos faz cair? Sabe? O Senhor ele foi me retratando isso como raízes profundas, né? Se a gente não plantar uma boa semente, certamente o que a gente colher não será frutífero. O que crescer dela não será frutífero em nossa vida. Muitas pessoas hoje, mais no passado, né, desprezavam estudar a psicologia. E eu concordo que há coisas, né, educações que também não correspondem com o que a palavra de Deus diz. Mas a psicologia em si, ela se baseia em estudar o cérebro, a mente, e é tão incrível a gente ver a grandiosidade de Deus na mente humana. Eu fico maravilhada, é uma das coisas que eu mais acho incrível, né? Então a gente olhando, a gente consegue ver o Criador, em cada criação, em cada detalhe que ele criou. E um dos princípios da psicologia é justamente a gente olhar, reavaliar os nossos sentimentos, olhar para o passado, procurando por algo que evidencie o resultado atual. A gente olha para o nosso passado para a gente conseguir distinguir o que nós estamos passando hoje, sabe? Muitas vezes nós negligenciamos a nossa semente, mas reclamamos da colheita. E isso é uma hipocrisia, porque muitas vezes nós estamos fazendo isso hoje, mas a gente não percebe. Muitas vezes a gente deixa o que a gente está plantando, a gente acha que não vai dar em nada, né? A gente negligencia a nossa semente e aí depois a gente reclama da colheita, do que virou. E a Bíblia nos fala que as maldições elas seguem por até 3 e 4 gerações, mas as bênçãos do Senhor seguirão até 1000 gerações. Então isso fala sobre princípio, isso fala sobre a origem de um pecado que se estende, que ele não fica, que ele não acaba aqui, ele não acaba simplesmente em uma plantação, porque muitas vezes pessoas ao nosso redor vão plantar coisas e nós vamos colher também. Por isso que nós temos que cuidar do local que nós frequentamos, o lugar que nós estamos, porque eles alteram sim muito de quem nós somos. Então, se a gente não cuidar, as maldições podem sim se estender até 3 a 4 gerações. Então é fácil a gente dizer que é difícil, mas a gente precisa olhar para as nossas raízes para que então elas possam ser curadas. Lá em Isaías 43:18 nos diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. E este é um dos versículos que muitas pessoas usam para justificar quando a gente não quer olhar para uma ferida. Mas isso se chama desculpa. A gente usa de um versículo bíblico para a gente negar a verdade. É a verdade de quem nós somos, que nós somos pecadores. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Que a gente tem um erro de estimação. Que nós somos errantes e que a gente é falho. E a gente nega aquela dor porque a gente não quer lidar com ela. Porque a gente não assume a responsabilidade de que não, a partir do momento em que eu aprender da verdade, eu preciso de responsabilidade, eu preciso de uma atitude. Mas quer saber de uma coisa? A ferida não se cura se a gente não olhar para ela, sabe? Ela não se cura se a gente não tratar. E sabe de uma coisa? Dói e dói demais. Doeu em mim e vai doer em você também, sabe? Isso é uma verdade. Jesus nos disse: no mundo vocês terão aflições, não só com pessoas, não só com perseguições, mas com vocês mesmos. Com vocês mesmos também. A gente tem, dia após dia, a gente tem que lutar contra nós mesmos. Então, é difícil sim, vai doer sim. Só que ser curado é libertador, nos liberta da dor.
sabe? Deus, ele não quer pessoas conformadas, mas pessoas que estão dispostas a se transformar, pessoas transformadas. Ele sabe. Gente, uma coisa que muitas vezes eu tentava, quando eu tentava, assim, sabe, melhorar, e aí eu caía e não conseguia ser perfeito, porque a gente nunca vai conseguir, mas eu não, de certa forma, eu não conseguia aceitar isso, e aí eu ficava, mas meu Deus, eu não consegui manter constância, eu não consegui. E gente, deixa eu te dizer uma coisa, Deus, ele não fica decepcionado. A gente, aqui na Terra, nós somos pessoas errantes, nós somos pessoas falhas e muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas em pessoas. Muitas vezes nós deixamos com que as nossas expectativas sejam alimentadas, né? E aí quando a pessoa falha, quando aquela pessoa que a gente estava imaginando algo falha, nós nos frustramos. Mas Deus não, porque Deus nos conhece, Deus sabe exatamente quem você é, Deus sabe exatamente que nós somos falhos. Ele sabe que a gente não vai conseguir, mas ele não chamou pessoas perfeitas, ele chamou pessoas para se santificar, para buscarem a perfeição. Não que eu já tenha alcançado, mas eu busco dia após dia a perfeição. Eu nunca chegarei perto disso, mas pelo menos eu vou tentar. É isso que Deus busca. Deus busca pessoas dispostas. De quando Ele diga, você precisa melhorar, você precisa reavaliar isso daqui. Esse seu passado, esses erros que você plantou lá atrás, precisam ser tratados. Você precisa ser curado, ser purificado, sabe? E Deus, ele procura por pessoas que vão buscar, que vão tentar. Ele não vai ficar decepcionado se você errar. Eu achava que eu precisava manter a constância e não podia errar. Claro, eu entendi que eu nunca ia ser perfeita, sempre entendi isso. Mas em coisas específicas, como, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Mas, meu Deus, hoje eu não consegui passar muito tempo com o Senhor, meu Deus, então agora é o fim do mundo, o Senhor não me ama mais. Não. Sabe, gente, enfim, são coisas específicas que muitas vezes a gente coloca um peso sobre nós mesmos, a gente diz, não, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que conseguir, eu tenho que manter uma constância, eu não posso falhar mais nisso. Mas é um processo, gente. Deus não te chamou para ser uma pessoa que nunca mais vai errar, porque Ele entende, Ele sabe exatamente quem nós somos e Ele sabe o quão difícil é. Sabe, o Senhor não espera a perfeição de nós, Ele nunca pediu por nada disso, mas Ele pede para que a gente tente, Ele pede para que a gente busque dia após dia a não se conformar com a modernidade do mundo hoje, mas que a gente possa estar dia após dia nos santificando, nos separando na palavra, com sua palavra, com a sua verdade. Então, muitas vezes a gente não quer voltar ao princípio de analisar o porquê, o que originou o nosso pecado, porque lá no fundo a gente sabe. E, gente, arde. Muitas vezes a gente sabe que o nosso erro de estimação, o nosso pecado de estimação vai arder, vai doer quando arrancar. Sabe, aquelas raízes que se infiltraram por tantos anos, por tanto tempo na nossa vida, que de alguma forma a gente não quer se desprender delas, porque a gente sabe que quando tiver que arrancá-las, quando chegar o tempo de que a gente saiba a verdade, a gente vai doer, vai machucar, sabe? A nossa ferida, a gente não quer porque a gente tem medo, a gente é covarde o suficiente para não deixar com que Jesus tire isso, com que Jesus corte as raízes, porque a gente tem medo. Mas pensa comigo, se a gente nunca olhar para ela, a gente nunca saberá de qual remédio nós precisamos. É como a gente ir ao médico e esconder a ferida. Sabe? É como a gente chegar no médico e ele perguntar, mas o que você precisa, o que você está sentindo? E a gente se esconder a nossa ferida. Porque a gente não quer lidar com o fato de que o médico vai receitar um tratamento, o médico vai receitar um remédio pra gente. E da mesma forma, assim é com Jesus. Muitas vezes Jesus nos pede o que você precisa, o que você quer ser curado. E a gente olha para nossa ferida, ou nem olha. A gente quer tanto negar ela porque ela tá lá escondida, a gente varreu para debaixo do tapete e a gente não quer enxergá-la. A gente quer deixar ela lá onde ela tá. A gente não quer ser tratado, a gente não quer ser curado porque ela dói.
E muitas coisas que o Senhor foi trabalhando no meu coração, que foi mexendo com o meu ego. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso coração, sabe? Isso vai nos quebrando e dói tanto, 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 porque renunciar dói, obedecer dói. Mas, gente, eu não consigo explicar, mensurar o quão incrível é quando a gente obedece. Sabe? Eu já ouvi pessoas falando, mas eu nunca consegui compreender. Eu só consegui entender o que é, de fato, esse sentimento, o que é quando o que o Senhor faz na nossa vida quando a gente obedece, quando eu experimentei disso. Então eu posso te explicar, você pode, nossa, uau, que incrível, mas você não vai conseguir entender a complexidade, o quão incrível, o quão lindo é. Você só vai entender quando você obedecer. Você só vai entender quando você disser sim pro Senhor. Quando você estiver disposto, sabe? Eu vi algo uma vez que fez total sentido na minha vida e que é uma total verdade. Que Deus, ele não vai nos mostrar, ele não vai nos deixar sentir o que é, sabe? A glória do propósito. Ele pode até nos dizer, ó, eu vou te levar até tal lugar, mas ele não vai deixar a gente sentir. Ele não vai deixar com que a gente possa ver. Sabe por quê? Porque assim como ele não nos mostra o caminho, porque senão a gente não iria, ele não nos mostra também totalmente o final. Porque ele quer que a gente obedeça e depois veja o que ele tem pra gente. Ele quer que a gente confie, mesmo sem entender completamente. A gente sabe, ó, o Senhor tá me mandando pra lá, ele quer que eu vou pra lá, isso é incrível, mas eu não sei, sabe? Eu não consigo. A gente não consegue sentir, sabe? Tem uma imagem de uma menininha com um ursinho de pelúcia pequenininho assim, e ela, mas eu gosto tanto dele. E Jesus com os braços atrás das costas, segurando um urso gigante. E aí a menininha, mas eu gosto tanto dele, Jesus confia em mim. Ele poderia estar dizendo, confia em mim. E é um urso bem mais grande do que esse que você tem. Aí ela, sério? Aí ela entregaria facilmente. Mas não. Jesus muitas vezes ele não vai nos mostrar a complexidade do que ele tem para nos entregar, mas ele vai nos pedir, ó, filho, você quer obedecer? Você está pronto para obedecer? Você está pronto para entregar mesmo sem entender completamente? Então você está pronto para receber. Ele quer que nós confiemos mesmo sem entender. E isso eu lembro de algo específico da minha vida que eu ainda vou voltar aqui para falar, que foi algo que eu entreguei. Eu não entendia completamente o que o Senhor estava fazendo. Eu sabia que ia doer muito e que eu sabia que o Senhor tinha algo, que Ele já tinha me falado muito melhor do que eu poderia pensar. Mas eu não jamais poderia imaginar que seria tão incrível como está sendo. Sabe, há um ano atrás, há um ano e meio atrás, tanto o que o Senhor já fez desde então. É algo incrível de uma forma que eu não consigo explicar, sabe? Eu não consigo dizer pra vocês o quão incrível o Senhor é, quão incrível é tudo que Ele faz. Muitas vezes Jesus ele te pede o que você quer, o que você quer que eu te faça, e a gente se esconde dele. A gente se afasta, a gente diz, não, Jesus, eu não preciso de nada, a gente dá uma desculpa. Porque a gente sabe que quando a gente, a partir do momento que a gente souber a verdade, que a verdade é o remédio, Jesus der o remédio, a gente vai fugir porque a gente não quer aceitar a verdade do que nós somos. Então é fácil a gente dizer que estamos machucados, com dor, mas quantos de nós vai dar um passo em direção à cura? Quantos de nós vai dar um passo em direção à transformação? Sabe, o que você precisa? O que você realmente precisa, talvez você saiba neste momento, ou talvez você não saiba. Porque na minha vida, assim como as raízes, né? As raízes e a nascente das águas, dos rios, elas são muito parecidas. A raiz, ela se ramifica. Ela não é só dois coisas para baixo, retas, mas não, elas vão se ramificando, vão abrindo novos espaços na terra, vão rasgando o chão e vão abrindo, vão adentrando. A mesma coisa são rios. Os rios, as águas vão adentrando novos lugares, eles vão entrando, vão tomando espaço. Eles não seguem em direção reta, em linha reta, até desaguar em algum lugar. Eles vão abrindo o caminho. Assim são as raízes também. Então muitas vezes a gente não consegue compreender o que está lá no final, o que está
pra lá, o que a gente não consegue entender o que é aquilo. Mas a partir do momento que a gente reconhece a nascente, a partir do momento que a gente reconhece a fonte, quando Jesus derrama sal, quando Jesus derramar um remédio, a gente será purificado. Então, o que você precisa? Jesus vai te receitar um tratamento, mas você vai estar disposto a fazê-lo? Não estou dizendo aqui de remédio físico, eu estou dizendo aqui de remédio aquele que o Senhor pode entregar, que é o remédio que é a transformação. Sabe, muitas vezes é por isso que nós nem vamos ao médico. Muitas vezes é por isso que nós não recorremos a Cristo, porque nós sabemos que a partir do momento que a gente se achegar a Cristo, Ele vai exigir de nós uma mudança. Ele vai exigir de nós, Ele vai nos receitar um remédio, mas a gente não está disposto a... A gente sabe que a partir do momento em que a gente se achegar a Cristo, Ele vai nos apresentar a verdade. Ele vai nos apresentar o remédio, que é a sua palavra, que é a sua verdade. Mas a gente está pronto para lidar com a verdade. A gente é corajoso o suficiente, a gente tem atitude suficiente, a gente é maduro o suficiente para lidar com a verdade. Porque a verdade dói, a verdade arde. E é como aquela criança que se machuca e ela não quer colocar o remédio porque arde, ela sabe que arde. Sabe o álcool para limpar a ferida. Arde, arde, arde. Mas é a partir daí que ele vai começar a se curar e vai curar seguro, livre de parasitas, livre de sujeiras, sabe? A partir daí que esse álcool ele vai purificar o local, que tiver uma bactéria, tiver algo, ele vai matar. Jesus ele perguntava às pessoas que vinham até ele para serem curadas, o que queres que eu te faça? Lá em Marcos 10, 51, 52 diz, o que queres que eu te faça? Jesus sabia, Jesus é Deus onisciente, poderoso. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe o que você e eu precisamos. Ele sabe até coisas que nós não conhecemos, porque até naquele processo da minha vida tinha coisas que eu não sabia. Sabe, aqueles sentimentos que eram um resultado, eu conhecia o resultado, mas eu não conhecia o que tinha originado aquilo. E quando eu pedi, Senhor, purifica a minha vida, purifica o meu coração, o Senhor me mostrou a nascente das águas. Foi aí então que eu pude purificar. Da mesma forma, Jesus está te perguntando o que você quer. O que você quer que eu te faça? Jesus sabia, né? Num contexto em que um homem cego vinha até Jesus. E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus, ele sabia o que aquele homem precisava, sabe? Mas o homem precisava reconhecer a sua dor. O homem precisava colocar para fora, ele precisava aceitar aquela cegueira como parte de quem ele era e e dar um passo em direção à cura, sabe? Ele precisava reconhecer do que eu preciso ser curado. Será que isso na nossa vida hoje é fácil? Será que é fácil? A gente às vezes olha pra palavra e a gente diz, nossa, né? Simplesmente tu dizer, olha que incrível. O Senhor vê até você e você diz o que você precisa. Ai, que legal, né? Como era aquele tempo. Mas quantas vezes Jesus está te perguntando, dia após dia, o que você quer, filho? Só que por medo de arder, por covardia que a gente é, por sermos cristãos imaturos, covardes, a gente não aceita o remédio que ele tem. Muitas vezes a gente não fala, a gente não recorre a ele. E ele tá aqui. Ele foi na cruz, pagou os nossos pecados, mas mesmo assim a gente continua não querendo a verdade. Muitas vezes a gente não quer aceitá-la. Então relembrar talvez não fosse algo difícil para ele, porque era sua lembrança constante, né? Era tipo, né? Até talvez eu imagino Pedro lá, Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? E Pedro, mas o que ele precisava? Jesus, ele sabe o que você precisa. Jesus, ele sabe exatamente o que você precisa. Só que você sabe? Você reconhece? Ah, mas eu não reconheço porque eu preciso, então pede pra ele. Jesus, eu não tô vendo onde eu errei. Eu não tô vendo qual foi a pedra que me fez cair. Me mostra. E quando Jesus mostrar,
Não negligencie o que ele está te mostrando. Não negue. Não se afaste. Aceite isso. E aceite o remédio que ele for te dar, que ele for te receitar. Sabe? Se ele negligenciasse a sua dor, se ele desse uma desculpa, se ele não quisesse lidar com o fato de quem ele era, se ele não quisesse mais uma vez ter de lembrar da dor que o impossibilitava de poder andar com segurança pelas ruas da cidade, ele não teria sido curado por Jesus. Ele teria sido covarde de do nada, Jesus, eu não preciso de nada. Eu não quero nada. Sabe? Eu li algo que dizia que se ele ficasse confortável com as esmolas que ele ganhava, ele não teria sido curado. Com quão confortável era não precisar trabalhar porque as pessoas tinham pena dele, porque era fácil ele ficar sentado na beira da praça e as pessoas passavam, ficavam com pena dele e davam dinheiro. Se ele pensasse na responsabilidade que ele vai ter que ter, então Jesus está aqui. Ele sempre esteve aqui. A questão é, você já reconheceu do que precisa ser curado? Sabe? Você está disposto, você é corajoso o suficiente para deixar que um médico dos médicos trate a sua ferida? Você já disse para ele o que você precisa para que ele possa tratar a sua dor com um remédio adequado? Nós temos que tratar a causa, não apenas os sintomas. Nós não... se a gente não tratar a causa, eles vão aparecer 7 vezes mais forte. Sabe, esses dias eu tava com uma dor de garganta bem forte, tipo assim, não tinha... fazia tempo que não me dava. E aí eu mal conseguia falar, porque tava doendo bastante. E pra engolir. E aí começou até a me dar febre. Deu febre de 38,4, 38,6. E a gente assustado, né? Meu, nossa, dor de garganta, febre e tal. E aí depois eu fui descobrir, quando já tinha passado a febre, quando já tava melhorando, que eu tinha uma afta na minha garganta. E eu olhei bem, ela tava bem escondidinha, não tinha como eu ver. E aí eu, nossa, verdade, olha só. Era uma afta, eu precisei na internet. A afta pode ocasionar febre, né? Enfim, dor de garganta. E aí eu entendi, então foi por isso que eu fiquei ruim. Mas quando eu tava com febre, aí meus pais, nossa, vamos... Quando eu era pequenininha até, quando eu tinha febre, eles colocavam batata, porque a batata ela ajuda a normalizar a temperatura do corpo, enfim, ajudar a melhorar a febre, né? Então colocava a batata nos pés, na testa, enfim, ajudava a gelar, enfim. E outras coisas. A gente tem que tomar um soro para melhorar a febre, para diminuir a febre. E aí eu falei, não, mas a febre, ela é uma resposta do nosso corpo identificando algo errado. Então, a febre, ela percebeu algo de errado com o nosso corpo e o que ela vai fazer? Ela vai responder, ela é um estímulo. É um estímulo interno de algo que a gente tem, ela põe pra fora pra, não, tem algo de errado com o teu corpo. É o teu corpo reagindo, né? É o teu corpo reagindo a algo de errado ali, uma bactéria, enfim, um vírus. E nesse caso era afta, eu não sabia. Mas eu falei, não adianta a gente ir no médico, tomar um remédio para baixar a febre, sendo que a causa vai continuar ali. A gente tem que ver o que é a dor de garganta, né? Porque muitas vezes a gente tá fazendo isso. Muitas vezes a gente quer baixar a febre, a gente quer diminuir o sintoma, a gente quer tratar o sintoma, mas a gente não olha pra causa, né? Eu poderia ter ido no médico, tomado um soro, tomado alguma coisa que aliviasse a minha febre, mas a causa continuaria ali, que era a afta. Então o que eu precisaria? Precisaria de um soro? Não era o remédio adequado. O remédio adequado seria uma pomadinha, né, pra afta, enfim. Não algo que somente anestesiasse. Nós estamos muito à procura de coisas que anestesiem a nossa dor.
elas vão anestesiar por um tempo. Elas vão anestesiar os nossos erros por um tempo, quando a gente se negligencia ela, quando a gente se esquece dela, mas ele continua ali. O erro, o pecado continua ali, varrido para debaixo do tapete. É isso que nós fazemos muitas vezes. A gente varre para debaixo do tapete porque a gente não quer lidar com a verdade do que ele é. A gente não quer ter que vê-lo todos os dias ali, incomodando, importunando. E aí Jesus está mostrando a verdade, mas a gente não tá ali, ó, escondido, não tem nada. A visita chega, a gente esconde. A gente esconde pra gente não quer ver. A gente vai pra debaixo do tapete, tudo bonitinho. Mas debaixo do tapete. Sabe? A nossa vida muitas vezes é assim. A gente se esconde de Cristo porque a gente não quer lidar com a verdade. A gente não quer tratar a causa. A sujeira continua ali. O pecado continua ali. Mesmo que você não trate ele, mesmo que você não cure ele, mesmo que você não purifique, mesmo que você não tenha purificado seus pensamentos, mesmo que você não tenha purificado os teus erros, mesmo que você não tenha tratado algumas coisas, inveja, amargura, raiva, mesmo que você não tenha tratado, ela vai continuar ali. Não adianta negligenciar, isso não existe no reino de Deus. Negar. Existe transformação, não anestesia. O evangelho não é anestesia. O evangelho é transformação. Essa frase eu ouvi uma vez e ela impactou a minha vida que eu nunca mais me esqueci. Evangelho não é anestesia, não é para anestesiar a sua dor. A verdade não é anestesia, é transformação. Mas mesmo assim Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Rabi, eu quero enxergar. E este homem foi corajoso. Ele foi corajoso, sabe por quê? Porque muitos de nós hoje não é corajoso suficiente para olhar dentro de nós e dizer assim: não, eu tomo uma atitude hoje. Porque a cura exige de responsabilidade, a cura exige responsabilidades. Agora, nós vemos a verdade, nós vemos onde está o problema e isso exige de nós uma mudança, isso exige de nós uma atitude. Não podemos ser covardes, temos que ter atitude no reino de Deus. Sabe, se precisar cortar as raízes, se precisar purificar as águas, se precisar andar a pé até a nascente das águas, independente do quão difícil seja a trajetória, nós precisamos, porque é de lá que vai vir a cura. Sabe, o que nós vamos fazer com a verdade que Jesus nos fala? Somos corajosos o suficiente para aceitá-la e moldá-la e trazer ela para a nossa vida e usá-la como uma lente, tirando todo o tapete, tirando todas as escamas e olhando para a sujeira que nós acumulamos dentro do roupeiro só para mascarar algo bonito quando a visita chegasse? É por isso que muitos de nós não queremos enxergá-la. É por isso que muitos de nós usa da desculpa de não viver no passado, porque a gente não quer lidar com algo que a gente deixou lá atrás. Aquele homem, ele era cego. E quantos de nós hoje somos cegos? Não cegos às vezes por situações da vida, mas cegos porque nós não queremos ver. Cegos sabe por quê? Porque nós fechamos os nossos olhos. Jesus, ele está aqui nos apresentando a verdade, nos apresentando a verdade da vida. E sabe o que nós fazemos? A luz, nós fechamos os nossos olhos. Sabe, é como uma luz, quando nós estamos de noite dormindo e nós vamos levantar para tomar uma água, enfim, ir ao banheiro. Nós ligamos a luz e dá aquela claridade, a gente tem que ficar, né, semicerrando os olhos porque a gente não consegue ver, sabe, é muito forte aquela luz, é a mesma coisa. Jesus nos apresenta a verdade e isso aqui brilha, isso aqui chama a atenção, mas a gente fecha os nossos olhos porque a luz muitas vezes arde. Ou naquele momento quando você está dentro de casa e dentro de casa está escuro, mas quando você sai está um sol forte e os seus olhos ardem. Essa é a verdade. Muitas vezes ficamos muito tempo no escuro, ficamos muito tempo presos no escuro. E aí quando a gente sai para fora, quando a gente vê a verdade, quando a gente olha para a verdade, aquilo arde.
Só que em vez de a gente se acostumar com ela, com a verdade, e deixar e começar a viver vendo as coisas através da luz, não, nós fechamos os nossos olhos. Nós fechamos os nossos olhos por escolha. Essa tem que ser a sua escolha? Você quer viver cego? Nós estamos acostumados com o erro, assim como nós estamos acostumados com a escuridão muitas vezes. Porque a sujeira pode ficar debaixo do tapete, na escuridão, né? Tapadinha. Mas é verdade, quando ela vai aparecer, quando ela for colocada à tona, as raízes elas vão aos poucos se infiltrando na nossa vida. E elas tomam um espaço no nosso coração. Não sei se vocês já viram uma árvore, tem uma árvore perto da minha antiga escola, que ela ficou tão grossa a ponto de quebrar o concreto que tinha em cima, a ponto de quebrar o piso assim que tinha, e as raízes, umas raízes grossas, firmes. Então quanto mais tempo ela tiver, quanto mais anos ela tiver, mais grossa ela será. É a mesma coisa a gente olhar para uma árvore que foi plantada há 1 ano atrás e uma árvore que foi plantada 100 anos atrás. Qual será mais difícil de arrancar? Certamente a gente não precisa ser um agricultor ou um fazendeiro para saber disso. A gente sabe que uma árvore que tem mais tempo, ela com certeza vai ser mais difícil de tirar. Por quê? Porque ela se firmou, porque ela se enraizou. Agora a gente tem metro de profundidade de raiz, agora a gente tem uma grossura que nós precisamos quebrar. Isso vai demorar, isso vai doer. Então, gente, na minha vida, no meu processo, foi 1 ano e meio e tal. E Jesus continua me curando de certas coisas. Isso, a gente nunca vai ser realmente... a gente vai ser curado por completo, mas dia após dia nós vamos ter que estar trabalhando isso. Então é um processo. Algumas pessoas vão demorar, talvez você vai demorar 5 meses, talvez você vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, talvez você vai demorar 5 anos, 10 anos, eu não sei. Eu não sei qual é o seu processo, sabe? Mas não espere a perfeição de você mesmo. Você não é perfeito, nunca será, e Deus ainda não vai se decepcionar quando você cair pela primeira vez. Ele vai te dar a mão, ele vai dizer, filho, até que você tentou. Glória a Deus por isso. Agora vamos levantar e vamos continuar. A vida não acabou por causa disso, porque você caiu, sabe? Então, para purificar, nós precisamos ir para a fonte dos nossos erros. Então lá em Isaías 43, voltando, 43:18 diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Deus, ele só faz coisas novas em quem já se libertou do velho. Então agora a gente consegue entender. Deus só faz coisas novas, só escreve novas histórias em quem já se libertou do velho. Em Mateus 9, 16, 17 diz assim, ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. O Senhor não vai escrever uma nova história em um rio estéril. Ele vai primeiro purificar o rio, para depois transformar a história daquela cidade, para depois poder saciá-lo. Então o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente negligencia as coisas que passaram apenas porque quando olhamos para elas, elas doem. Mas é lindo ver o que Jesus faz na nossa vida quando mesmo não entendendo, quando mesmo doendo, nós obedecemos. Então reconserte o seu passado e verá o seu futuro florescer. Tudo começa a partir de um ponto, seja bom ou seja ruim. Quando passamos a observá-lo com mais atenção, conseguimos distinguir se trará frutos bons ou os ruins. Depende da semente que foi plantada. E isso economiza muito do nosso tempo. Quando a gente consegue distinguir o que nós estamos plantando hoje, isso distingue, a gente não precisa esperar para o resultado amanhã, porque a gente já sabe. Eu preciso reconsertar o meu passado para que ele não continue a crescer amanhã, no meu futuro. Sabe? Então reavalie os princípios de suas escolhas erradas, de seus pecados, de seus sentimentos, seus pensamentos. Vá até a fonte deles e jogue sal. O Senhor purificará o seu rio e assim
todo o seu corpo poderá ser saciado por uma fonte que agora é segura para se saciar. Por uma fonte que é segura. Fonte da vida eterna, da verdade, a fonte da verdade. Então, onde tudo começou, é de lá que virá a purificação. Não tente consertar a sua vida na trajetória. Olhe sim para o seu passado e conserte o seu presente. Conserte o firmamento, porque o nosso hoje é consequência do nosso ontem, mas o nosso amanhã não precisa ser. Ele deve ser consequência das nossas escolhas hoje e de Jesus. Eu preciso enxergar. Eu quero enxergar. Por muito tempo eu andei cego. Porque eu quis, porque eu fechei os meus olhos perante a verdade que ardia os meus olhos. Mas agora eu vejo, eu quero ver. Se você não quebrar o ciclo, se você não quebrar as raízes, elas te quebrarão. E trarão infertilidade para muitos projetos da sua vida. E, gente, isso não é, repreendido, não sei o que. Isso é verdade. A Bíblia nos fala. Pelas águas daquela cidade, a terra era estéril. Ela não conseguia produzir frutos, ela não conseguia produzir alimentos. Por quê? Porque as águas eram infrutíferas, porque as águas eram péssimas. É o que a Bíblia nos fala. Sabe? Então, não permita com que isso traga infertilidade, esterilidade para os sonhos de Deus na sua vida. Porque tem coisas que Deus quer realizar, Ele quer colocar vinho novo em odres novos. Ninguém remenda pano novo em vestes velhas. Deus não tem como escrever uma história, remendar uma história linda na sua vida se você está velho. Se voltarmos ao princípio, independente para onde a água tenha nos levado e que caminho ela resolveu seguir, Jesus, a partir do momento que puder ser o recomeço, purificará o seu caminho. E, gente, pode ter certeza, ele vai te alcançar. Sabe? O rio, ele toma diversas direções. E não se preocupe, ele vai te alcançar. Deus é um Deus completo, uma purificação completa. Complete Purifications. Eu escrevi isso no meu quadro. Por isso, ele vai na nascente, porque é de lá que virá o renovo. E ele te fará entender que não são águas passadas. As águas passadas continuam aprisionando o seu destino. Mas sabe por quê? Porque elas desaguam em algum lugar. Então, permita que Jesus purifique as suas águas. Permita que Jesus purifique as suas raízes. Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer crescer algo lindo. Mesmo que de uma terra infértil. Então era isso, gente. Espero que tenha edificado a sua vida.